querido Deus, Pai bondoso, queremos te agradecer por sua graça, por sua bondade. Queremos te agradecer por essa manhã linda que recebemos, com vida, saúde e força. Queremos agora, Pai, rogar por seu Santo Espírito, pela sua chuva serôdia, ao abrirmos sua palavra, que possamos encontrar luz ali. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter entendimento, Pai, da palavra. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Okay, we were looking yesterday at the two sticks. Ontem estávamos olhando as duas varas, o assunto. The two sticks of Ezekiel 37. As duas varas de Ezequiel 37. And the thing we're highlighting about these two sticks E o que nós estamos destacando sobre essas duas varas is that it's representing two kingdoms. é que isso representa dois reinos. You have the southern kingdom and the northern kingdom. Nós temos os reinos, o reino do sul e o reino do norte. And what Ezekiel is told to do E o que é dito a Ezequiel para fazer is to bind these two sticks together to make them one. é juntar essas duas varas e fazer deles um só, That they become one stick in his hand. que se tornem uma vara em sua mão. And he calls one stick Judah E uma das varas ele chama Judá and the other one Israel. e a outra é Israel. Now the names he actually uses is Israel and Ephraim. Mas os termos que ele realmente usa é Israel And Ephraim. e Efraim. Yours Judah and Ephraim? Let's see, let me look. Ezequiel 37. Right upon it, Judah for the stick of Israel, and Joseph and Ephraim. So yeah, you could say Judah and Ephraim. Você pode dizer que é Judá e Efraim. But the point is, he's identifying the southern tribe and the northern tribe. O ponto é que ele está identificando as tribos do sul e as tribos do norte. And we understand that the southern tribe is representing Adventism. Nós entendemos as tribos do sul como representando o adventismo. These are the Jews. Eles são os judeus. And the northern tribe is representing the other flock that the Lord has. E a outra tribo, a tribo do norte, representa o outro rebanho que o Senhor tem. And they will begin to be called in at the midnight cry. E eles começarão a ser chamados no clamor da meia-noite. So the midnight cry to the Sunday law Então, do clamor da meia-noite até a lei dominical, represents this point of binding these two sticks together, bringing them together. representa esse ponto de ajuntar essas duas varas. And we see an overlap of these two kingdoms. E a gente vê uma sobreposição desses dois reinos. And there's a lot more that could be said about this, about the actual events and their names. Existe muito mais que pode ser dito aqui sobre os eventos e os nomes, But I'm not sure we have time to get into all of the details. mas eu não tenho certeza se nós temos tempo para entrar em todos os detalhes. But what we want to identify here is there's a parallel between the two. O que queremos identificar aqui é que existe um paralelo entre os dois. So if we go to Daniel 11, Assim que se formos para Daniel 11, we began looking at this parallel. a gente começa a ver esse paralelo. And I'm going to erase this. Então, vou apagar aqui.
missing the other black marker. Tá faltando mais um preto. Hopefully this one's good. Yeah, this one's fine. Okay, so we're talking about this parallel that we see from the midnight cry to the Sunday law. Estamos falando desse paralelo que vemos do clamor da meia-noite até a lei dominical. Okay, and the transition we said was this. E a transição da qual falamos foi essa. It's the descent of the sixth kingdom of Bible prophecy. É a queda do sexto rei da profecia bíblica And the rise of the seventh. e o levantamento do sétimo. It's the ascent, it's the descent of Media-Persia in the United States, representing the same power. É o declínio da Média Pérsia e dos Estados Unidos, que representam o mesmo poder. And for the seventh kingdom is representing the ascent of Greece in the United Nations. E o sétimo reino representa a ascensão da Grécia e das Nações Unidas, da ONU. So we're seeing this transition here. Então o que estamos vendo é essa transição aqui. And there's a lot of reasons to put this at the midnight cry. Existem muitas razões para colocar isso no clamor da meia-noite. But one of the best reasons, Mas uma das melhores razões, one that makes really a lot of sense in the context of Daniel, uma que faz muito sentido no contexto de Daniel, is found in Daniel chapter 10. é encontrada em Daniel capítulo 10. So we understand that Daniel chapter 10 is identifying the binding off. Nós entendemos que Daniel capítulo 10 está identificando o atamento. In the beginning of this vision he's going to have of 11 and 12. No início dessa visão que ele terá do 11 e do 12. So Daniel chapter 10 looks like this. Então, Daniel capítulo 10 parece com isso. You have, I guess I can just, yeah, you can do it on this one. So you have the 3 weeks of Daniel, O que você tem são as 3 semanas de Daniel, where he's fasting and praying. onde ele está jejuando e orando. And then he gets to this last day, Então ele chega nesse último dia and Gabriel and Christ descend. e então Gabriel I can't do it on this line. e Cristo vão descer. But we go to midnight. Sorry, I'm looking at the midnight cry. Perdão, a gente na verdade está indo até meia-noite. Não clamou da meia-noite. So we have the 3 weeks, Nós temos as 3 semanas, midnight, meia-noite and then the midnight cry. e o clamor da meia-noite. So we have these 3 weeks where then the vision takes place, and Gabriel and Daniel, or Gabriel and Christ come. Nós temos essas 3 semanas nas quais a visão acontece. Então Gabriel e Cristo vem, desce. Then Daniel's touched 3 times. Então Daniel será tocado 3 vezes. And this culminates Isso culmina in verse 19. no verso 19. Right after he's touched the 3rd time, Bem depois dele ser tocado a 3ª vez, the angel says to him, be strong, o anjo diz a ele, anima-te, anima-te, bringing us to the midnight cry. que nos traz ao clamor da meia-noite. Now, can somebody read verse 19? Alguém poderia ler o verso 19? Or, sorry, 20. O verso 20, perdão. E disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Okay, so what he's saying here, Então, o que ele está dizendo aqui, when he leaves, assim que ele sair,
the king of the prince of Grecia is going to come. O príncipe da Pérsia virá. Where is he located? Onde é que ele está localizado? On the line, he's located at the midnight cry. Na Be linha- strong, be strong. Na linha ele está localizado no clamor da meia-noite. Anima-te, anima-te. And he says, when I leave, E ele diz, quando eu sair, the prince of Grecia will come. virá o príncipe da Grécia. But it's not an immediate coming. Mas não é uma vinda imediata. It's progressive. É progressiva. So from this point, it's the beginning of it's the arrival of the prince of Grecia, or Greece. Então, desse ponto, é a chegada, o início da chegada desse príncipe da Grécia, Which is marking us at the midnight cry. o que está marcando no clamor da meia-noite. And from this point forward, we're going to see this transition point. Então, desse ponto em diante, nós vamos ver essa transição. And we also see this from the two sticks. E também podemos ver isso através do pensamento das duas varas. Now, one thing we were talking about yesterday Uma coisa que estávamos falando ontem is that the United States é que os Estados Unidos, is playing both roles. ele atua em ambos os papéis. It plays a role in the sixth kingdom and it plays a role in the seventh kingdom. Ele tem um papel com o sexto reino e tem um papel para tomar com o sétimo reino. Because the threefold union at the end of the world Porque a união, tríplice união no final do mundo, is the coming together of the sixth, seventh, and eighth kingdom of Bible prophecy. é o sexto, sétimo e oitavo reino da profecia bíblica vindo juntos, se ajuntando. And we know that the United States will play a role in that threefold union. E sabemos que os Estados Unidos terão um papel a desempenhar nessa união tríplice. So the United States Então, os Estados Unidos is the sixth kingdom of Bible prophecy. é o sexto reino da profecia bíblica. It's Media Persia, so to speak, É a média Pérsia, por assim dizer. the two-horned power, O poder de dois chifres. Protestantism and republicanism. Protestantismo e republicanismo. And when we see this transition to the seventh, Quando vemos essa transição para o sétimo, we see a change in the power of the United States. nós vemos uma mudança no poder dos Estados Unidos. Now, as the sixth kingdom of Bible prophecy, E é como o sexto rei da profecia bíblica, it represents a single sovereign country. representa uma sovereignty? Single and sovereign country. Uma soberania singular de um país, Founded on the principles of Protestantism and republicanism. fundado nos princípios de protestantismo e republicanismo. But as we've seen Mas como vimos in the line of Ezra 7:9, na linha de Esdras 7:9, that on the first day of the first month, temos no primeiro dia do primeiro mês, the United States is given to Nebuchadnezzar as a gift. os Estados Or as Unidos são wages. dados ao Nabucodonosor como um salário, como um pagamento, como um presente. So on the first day of the first month, Então, no primeiro dia do primeiro mês, which is 9/11, que é 11 de setembro, and in our history, and it's April 19th in the Millerite history, na nossa história, mas também é 19 de abril na história milerita, we see this horn being given, nós vemos or these horns. esses chifres sendo dados. First the horn of Protestantism, Primeiro, o chifre do protestantismo, 19 de abril de 1844. Sister White says A irmã White diz that on October 22nd, que no dia 22 de outubro, OUT, that the Protestants were left praying to Satan. Os protestantes nesse dia foram deixados orando a Satanás. And they were passed by as a people. E eles foram passados por alto como um povo. The horn of Protestantism has been conquered. O chifre do protestantismo foi conquistado. In our history, Em nossa história, on the first day of the first month, no primeiro dia do primeiro mês, republicanism is given to the king o of the north. republicanismo é dado ao rei do norte. And it begins with the Patriot Act.
E isso começou, ou começa, com o ato patriota. Do you have a question? Alguém tem uma pergunta? Laura? Começou dia 11 de setembro? Did it start on 9/11? Yeah. With the Patriot Act. Com o ato patriota. The Patriot Act that was a law O ato patriota foi uma lei that removes the Republican principles from the United States by its legislation. Que remove o chifre republicano da legislação por definição. But it was only a partial conquering Mas foi uma conquista parcial, because it was only one law. porque foi só uma lei. But as we see, as we go forward in this history, Mas como vemos à medida que avançamos nessa história, from 9/11 to the Sunday Law, de 11 de setembro até a lei dominical, this continues to happen. isso vai continuar acontecendo. And the country begins to give up more and more of its Republican power, E o país começa a dar mais e mais do seu poder republicano, culminating in the Sunday Law. culminando na lei dominical. And what does Sister White say about the Sunday Law? E o que a irmã White fala sobre o decreto dominical In the Constitution. e a Constituição? Once the Sunday Law is made, Uma vez que a lei dominical The é United feita, é promulgada, the United States will have lost all of its, will have fully repudiated the Constitution. os Estados Unidos terão repudiado completamente sua Constituição. So in both histories, Então, em ambas as histórias, there's a progressive conquering, existe uma conquista progressiva culminating in the loss of one of the United States' powers. que culmina na perda de um dos poderes dos Estados Unidos. First Protestantism, then Republicanism. Primeiro o protestantismo e então o republicanismo. So at the Sunday Law, Então, na lei dominical, the United States will be fully conquered. os Estados Unidos serão completamente conquistados. And the reason this transition starts at the Midnight Cry E a razão por qual a transição começa no clamor da meia-noite is because this is where the image of the beast begins to be set up. é porque é aí onde a imagem da besta começa a ser levantada. And when that process finishes, E quando esse processo termina, the United States will have fully given herself over to the papacy. os Estados Unidos terão se darão completamente ao papado. And it will have become Will have become. a E terá se tool tornado of the papacy. uma ferramenta do papado. And it's now going to be the false prophet that pushes the Sunday Law all around the world. E será agora o falso profeta que empurra a lei dominical para todo mundo. But as we said, Mas como dissemos já, the United States is going to play a role in the seventh one as well. os Estados Unidos vai desempenhar um papel no sétimo reino também. Now, what role are they going to play? Qual é o papel que ele vai desempenhar? As we've identified, Como já identificamos, he's gonna be the first of the equals, like the major price of the 10 price. You get what I said? no, He's gonna be the major price of the major price, prince. the premier, prince, Prince, sorry. the prince, The the premier prince of these 10. Yeah. Amen. Amém. So the United States Então os Estados Unidos becomes the head of these 10 kings. vai se tornar a cabeça desses 10 reinos. And this is illustrated in a lot of different ways, and we've talked about several of them. Isso é ilustrado de diversas formas e a gente falou sobre algumas delas. In Ezekiel, Em Ezequiel, Tarshish, Tarsis, the one that struck with the east wind, aquele que é abatido ou é atingido pelo o vento oriental, is the premier or primary economic power for Tyrus, é o primeiro ou principal poder econômico de Tiro, which is the papacy. que é o papado. And 10 groups of nations are listed. E 10 grupos de nações são listados ali. We see this in, what are some other examples of where we see this? Where we see the leaders of 10? Onde existem mais exemplos desse, onde a gente vê líderes de 10? As 10 tribos bárbaras. The Train Barbarians Tribe.
The what? The 10 The barbarians. 10, the tribes. barbarian. Are we? These ones. Oh, those ones. Okay. Yes. France is going to be Clovis. Clovis Is going to be the premier of these tribes, Clovis será o principal daquelas tribos, of the 10 nations. das 10 nações. And Clovis, France, E Clovis, França, is going to be the one that puts the papacy on the throne of the earth. será aquele que coloca o papado no trono do mundo. And he becomes the, as it's called, Como ele é chamado, ele se torna the first o primeiro among equals. entre os iguais. And this same title Esse mesmo título was given to Charlemagne, foi dado para Charlemagne, who was the first emperor of the Holy Roman Empire, que é o primeiro imperador do Império Romano. representing France being the premier power. Representando aqui a França, sendo o principal poder, Over the rest of the empire. representando a França sendo o principal poder sobre o resto do Império. And what we see in the Bible, another biblical one we see, Um outro exemplo bíblico que podemos ver is Charlemagne, Charlemagne. the first Holy Roman Empire Can you write that? emperor. Because I we- couldn't. Honestly, I don't know how to spell Charlemagne. I'll admit Okay, someone could search, Gabriel can find out. it. Yeah. And I don't remember the year either. It's just if you look up Holy Roman Empire, he was the first one, I believe. I could be Se você mistaken. though. pesquisar pelo Império Romano, você vai encontrar que, acredito que você vai encontrar que ele é o primeiro. And Então, e também what we see in Daniel chapter 8 o que vemos em Daniel capítulo 8 is we see a he-goat. He-goat, He-goat. é que nós vemos um bode, And this goat e esse bode has a notable horn. tem um chifre honrável, And what is the notable horn? honorable, Notable. notável, um chifre notável. O que é esse chifre notável? Who is the goat and what is the horn? Quem é o bode e quem é o chifre? Charlemagne is the same name as Carlos the Magnus. It's the same as what? Carlos the Magnus. Charles Oh, Charles. the Magnus. Charles. It very well maybe I can't remember off the top. Okay. O Igor está dizendo que esse imperador Charlemagne é o mesmo que Carlos o Magno. So who is the goat? Who is this he-goat and what is the horn? Quem é esse bode e quem é o chifre? Not prophetically, just historically. Não profeticamente, mas historicamente. How does Daniel 8 describe it? Como Daniel descreveu. He's asking, how can it be? Can't it be prophetically? No, I'm saying what it give the historical prophetical application and not the present He application. understood. Ok. Ele está dizendo que não. Ele está dizendo como é descrito a primeira aplicação profética histórica. Greece. What? Greece. Greece. And who or what is the notable horn? E quem é aquele chifre notável? Pagan and people Rome. Let's go to Daniel 8. Não, vamos a Daniel 8. In Daniel 8, Em Daniel 8, there's two horns. existem dois chifres. So let's start in verse 3. Vamos começar no verso 3. Up to where? 3 to 3 to 9. 3 ao 9. You can do like 2 or 3 verses each. Dois versos cada. Levantei os meus olhos e vi, e
carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. What verses? Did you We're, read? not, we're 5 now. Okay, we're at 5. Okay, just read verse 5. Whoever's reading. Só mais o verso 5. Quem quer que esteja lendo. Estando eu considerando, eis que boche vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele boche tinha chifre notável entre os olhos. Okay. So who's this first in verse 3 and 4? Quem é esse... First? In verse 3 and 4. Quem é esse primeiro no verso 3 e 4? What power are we looking at? E qual o poder que estamos olhando aí? This is Medo-Persia. Amen. Medo-Pérsia. And in verse 5, E no verso 5, we have the he-goat, Greece. nós temos o bode, Grécia. And notice, Agora notem, there's a difference between the he-goat and the ram. existiu diferença entre o bode e o cordeiro. There's many Carneiro. differences, Existem muitas diferenças. but one of the differences is that the he-goat Uma das diferenças é que o bode is described as coming on the face of the whole earth. é descrito como Came from the vindo, west on the face of the whole earth. vindo do ocidente sobre a face da terra, de toda a terra, Representing a worldwide power representando um poder de caráter mundial that you don't see with the third, que nós não vemos, or with the second kingdom of Bible prophecy. o que não Medo-Persia. vemos com o segundo reino da profecia bíblica, Medo-Pérsia. Okay, let's read 6 and 7. Ok, então vamos ler versos 6 e 7. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrando-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. O boche o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar ao carneiro da sua mão. Okay, We need two more. okay. Márcio. Okay, O now. bode se engrandeceu sobremaneira, mas buscando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnios, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Was that 9? Yeah. Okay, so we have the Medo-Persia with its 2 horns. Temos aí então a Medo-Pérsia com seus 2 chifres. We have Greece with its horn, Temos a Grécia com seu chifre. and we have Rome with its horn. E temos Roma com seu chifre. What is Greece's horn? Qual é o chifre da Grécia? Alexander. Alexander the Great. Alexandre o Grande. If we go to verse 20 and 21, Se você for ao verso 20 e o 21, someone wants to read that? então alguém leria isso? 20 e 21. 20 e 21. 20 and 21. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Okay. So, can you read 20 as well? 22, sorry. Pode ler o 22 também. Tinha sido quebrado, levantando-se
4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Okay. So let's kind of break this down. And let's go to, yeah, let's break this down. Vamos destrinchar isso. So we have Media-Persia being conquered by this he-goat. Nós temos a Medo-Pérsia sendo conquistada por esse bode. And the notable horn on this he-goat E esse chifre notável is Alexander the Great, é Alexandre o Grande, described as his first king. descrito como o primeiro rei. So, who's the first king of the United Nations? Quem é o primeiro rei das Nações Unidas? The United States. Os Estados Unidos. The United States has always been the first king of the United Nations. Os Estados Unidos sempre têm sido o primeiro rei das Nações Unidas. And it was because of the activity of the United States E foi por causa da atividade das Nações Unidas, dos Estados Unidos, that the United Nations was even founded back in 1945 and 6. que as Nações Unidas foram fundadas lá atrás, em 1946. And the United States is the one who puts the most money into the United Nations. Os Estados Unidos é aquele que apoia com mais dinheiro as Nações Unidas. And so what we see Então o que vemos is the United States is this first king. nos Estados Unidos é que é esse primeiro rei. He's the first king Ele é o primeiro rei among these 10 kings, entre esses 10, representing Greece. representando Grécia. If these 9 represent the body of the he-goat, Se esses 9 representam o corpo do bode, this one represents the horn. esse 1 representa o chifre. Okay, so how to explain this? What it says O que diz is when he stands. Does it actually say that? No. Okay, we got to go to Daniel 11. Nós vamos ir a Daniel 11. So, in Daniel 8, Então, em Daniel 11, we see the em Daniel transition. 8, nós vemos a transição, We see the transition from Media-Persia to Greece, and it gives us the notable horn. a transição entre a Medo-Pérsia e a Grécia, e nos dá o chifre notável. But we're going to see the same story told again in Daniel 11, Mas veremos a mesma história dita mais uma vez em Daniel 11, in 2, 3, and 4. versos 2, 3 e 4. So let's read verse 2. Vamos ler então o verso 2. Lara. No quê? Daniel 11, 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. So this is representing Media-Persia. Então isso está representando a Medo-Pérsia. Now verse 3. Agora o verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Okay, this is Alexander the Great in Greece. Esse é Alexandre o Grande na Grécia. When this mighty king that's standing up Quando esse rei poderoso se levanta, is Alexander. é Alexandre. So what we need to see here O que precisamos ver aqui is that when a power stands up, é quando um poder se levanta, that's when they're assuming control, é quando está assumindo o controle. or they become the king or the nation. Ou é quando ele se torna o rei da nação. And you can look at this if you go into Daniel, the book of Daniel. Você pode localizar isso quando você vai no livro de Daniel. Every time a power stands up, Toda vez que um poder se levanta, it's conquering another kingdom, está conquistando outro reino, and it's gaining control. está ganhando o controle. So at this point, Então, nesse ponto, wherever we're standing, onde quer que estejamos, in verse 3, no verso 3, this king is taking control. esse rei está tomando o controle. Now, we understand this to be at the Sunday law, because this is where the United States is going to fully die prophetically. Nós entendemos isso como sendo o decreto dominical, porque sabemos que aí é quando os Estados Unidos completamente morrem, profeticamente. And this transition from the 6th E essa transição do 6º to the 7th ao 7º
will be complete. será completa. And when he does this, E quando ele faz isso, verse 4 happens. o verso 4 acontece. Read verse 4. Verso 4. Mas estando ela em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio como Senhor, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não. Okay. Now, compare verse 4 Compare o verso 4 with Daniel 8, verse 22. com Daniel 8, verso 22. If someone can read verse 22. Verso 22 também. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. So it's the same story. Então é a mesma história. So, if this horn, Então se esse chifre, being Alexander the Great, sendo Alexandre o Grande, is standing up, está se levantando, when he stands up, at the point of standing up, quando ele se levanta, no ponto onde ele está se levantando, he's broken. ele é quebrado. And what happens to him? O que acontece então a ele? His kingdom Seu reino is divided é dividido to the 4 winds. aos 4 ventos. And it's given not to his posterity, Não é dado à sua posteridade, nor to the dominion that he ruled. nem de acordo com o domínio com que ele reinou. So it's describing that what he was or what he had Está descrevendo o que ele era ou o que ele tinha, is going to change. Or it's not going to go to, well, let me say it this way. So at the Sunday law, vamos dizer dessa forma, no decreto dominical, the horn that is the United States o chifre, que são os Estados Unidos, is going to stand up. vai se levantar. And it's going to be broken the second it stands up. Vai ser quebrado no exato momento onde ele se levanta. How is it going to be broken? Como é que ele vai ser quebrado? You have to think about this. Você vai precisar pensar sobre isso. How is the United States as the horn Como os Estados Unidos é o chifre, broken at the second it stands up? no instante, quebrado no instante em que ele se levanta. Economically, Economicamente, but in terms of prophetically, what is, or in principle, what is taking place here that's breaking the United States? o princípio, o que é que está sendo dito como sendo quebrar o decreto, os Estados Unidos? Part of the process, yes, is the east wind. It's the work of Islam. Parte do processo é o vento oriental, que é a obra do Islã. But the reason it's dying A razão pela qual ele está morrendo is the Sunday law. é o decreto dominical. It's the Sunday law that's the sword that kills the United States prophetically. O decreto dominical é a espada que mata os Estados Unidos profeticamente. So as it's standing, Então, quando ele está se levantando, it's being broken at the same time. está sendo quebrado ao mesmo tempo. And that breaking is the Sunday law that it just passed. Esse quebrar é o decreto dominical que está sendo passado, Marking the end of its power. que marca o fim do seu poder. And what happens to the United States' power? E o que acontece é o poder dos Estados Unidos. It's going to be broken up Vai ser quebrado and divided to the 4 winds. e dividido aos 4 ventos. What are the 4 winds? Repartido aos 4 ventos. O que são os 4 ventos? What do they represent? O que eles representam? The world. O mundo. So its power is going to be broken up to the world. Seu poder será repartido, será quebrado e repartido a todo mundo. How is its power broken up and given to the world at the Sunday law? Como é que seu poder é quebrado e repartido a todo mundo no decreto dominical? Hã? UN. The United Nations. As Nações Unidas. The United Nations is a worldwide power. A ONU é um poder de caráter mundial. And the United States is going to give its power to this entity. E os Estados Unidos dará o seu poder para essa entidade. And
And then what does it say in verse 4? Então o que está dizendo no verso 4? Its power and its kingdom Seu poder e seu reino is going to be given será dado not to his posterity não à sua posteridade, and not according to his rule. nem de acordo com seu domínio. What does that mean? O que isso significa? What is your posterity? O que é sua posteridade? The descendants. The sons. descendants. The descendants. So it's going to be given not to someone of the bloodline, Não será dado a alguém da linha do sangue of the United States. dos Estados Unidos. And why? Why is that? Por quê? Por que isso? We've already given the answer. You just have to connect the dots a little bit. A gente já deu a resposta, só precisa conectar os pontos um pouquinho. Who isn't in the posterity of the United States? Quem é que está na posteridade? Hã? Who is not? Quem não está na posteridade ou na descendência dos Estados Unidos? That's going to get this power? Que vai obter esse poder? The world. O mundo. The United Nations isn't the descendant of the UN. The United Nations isn't the descendant of the United States. A ONU, as Nações Unidas, não são os descendentes dos Estados Unidos. It's a new power. It's a new people. É um novo poder, um novo povo. And it's not going to be given according to his rule. E não será dado de Or acordo to com o seu according domínio. to his dominion which he ruled. Não será dado de acordo com o domínio com que ele reinou. The power is going to be spread throughout the world. Instead of it just being the United States, it's going to be a global power. O poder será espalhado por todo o mundo. Em vez de ser só nos Estados Unidos, será por todo o mundo. So this is what's taking place here in this parallel kingdom, in this transition time. Isso é o que está acontecendo aqui nesses reinos paralelos, nesse tempo de transição. That the United States is killing itself Que os Estados Unidos está matando a si mesmo by passing the Sunday law. Ao passar um decreto dominical. And at the same time it passes the Sunday law, E ao mesmo tempo que ele passa o decreto dominical, it's going to stand up as the ruler vai se levantar como o regente, o governador of these 10 kings. And it's going to assume a new role. desses 10 reis, vai assumir um novo role, A new role. vai assumir um novo papel. But as it's doing that, Mas- at the time that it does that, Mas ao tempo que ele está fazendo isso, we see that it's broken. vemos que ele é quebrado. And this is the Sunday law. E isso é o decreto dominical. And that power is divided to the world. E esse poder é dividido e repartido a todo mundo. And now we have a worldwide power identified. Agora temos um poder de caráter mundial identificado. And as Bush would say it, E como Bush diria, we have a new world order. nós temos uma nova ordem mundial. The Sunday law is when that comes together. O Fully. decreto dominical é quando isso acontece, isso vem junto And it's because completamente. of E é por causa the activities that take place before. das atividades que sucederam antes. And this is what we're going to look at over the next 2 weeks or so. E é isso que nós vamos estar olhando nas próximas 2 semanas. We're going to look at the events that pushed the United States to this Sunday law. Nós vamos olhar os eventos que empurram os Estados Unidos à lei dominical. Yep. Eu entendi como que os Estados Unidos ele é o carneiro, também o chifre do bode, que eu entendi o que mas eu posso ver muita relação que tipo, quebra ele mesmo, e depois do chifre grande ser quebrado, eu entendi, ele continua sendo o primeiro das Nações Unidas, porque depois é para ONU. She didn't understand. She didn't understand? She didn't understand how the U.S. is the ham, and also the ram, The one? Oh, the ram. and also the notable horn, and it breaks itself, and plays a whole like how he does. He plays all the roles, and Yeah. And also, yeah, she doesn't understand that. she also has, that's the second part, which she says it also has a notable
Okay. So the United States is playing many of these roles. Então, os Estados Unidos está desempenhando muitos desses papéis. And like we said before, Assim como já dissemos antes, the threefold union that takes place at the Sunday law a tríplice união que acontece na lei dominical is the combination é a combinação of the dragon, the beast, and the false prophet. do dragão, da besta e do falso profeta. The United States, the UN, and the papacy. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e o papado. They're all going to come together. Todos eles vão se reunir, So your se question juntar. is, Então a sua pergunta é: how is the United States como os Estados playing all of Unidos these roles? está desempenhando todos esses papéis? Now, what you need to understand O que precisamos entender is that it's a prophetic line of thought, é que or isso symbolic line of thought. é uma linha de pensamento simbólica. That the United States isn't dying. Os Estados Unidos não estão morrendo. The United States is going to be just as present before and after the Sunday law. Os Estados Unidos estará tão presente como quando ele estava antes do decreto dominical. What it's marking O que está marcando is a change of principle é uma mudança de princípio and direction. e direção. So the United States presently Então, os Estados Unidos presentemente is supposed to be a lamb-like beast. Deve ser como um cordeiro, uma fera. Não, a lamb-like beast. Lamb-like beast, Revelation 13. Uma fera semelhante a um cordeiro, uma besta semelhante a um cordeiro. And that's what it is right now. E é o que ele é agora. But that's going to change. E isso vai mudar. It's going to become a dragon. Ele se tornará um dragão And it's going to speak like a dragon. e vai falar como um dragão. So what has to happen is that a change in its heart needs to take place. Precisa acontecer uma mudança no seu coração. And that's what this is describing. E isso que está sendo descrito aqui. It's describing the change in the principle of the United States. Está descrevendo a mudança no princípio dos Estados Unidos. And what we're going to see as we go forward O que veremos à medida que avançarmos is that this is represented by the history of Actium, é que isso está representando a história de Actium, the Battle of Actium. a Batalha de Actium. And what is the consequence of the Battle of Actium? Qual é a consequência da Batalha de Actium? Does anyone know? Alguém sabe? Republic dies. The Rome Roma goes from a republic vai de uma república to an empire ao império because of the Battle of Actium. por causa da Batalha de Actium. And Actium is marked at the midnight cry. E Actium é marcado no clamor da meia-noite. So from the midnight cry to the Sunday law, Então, do clamor da meia-noite até o decreto dominical, Rome transitioned from a republic to an empire. Roma tem uma transição de república a império. What kind of nation is the United States? Que tipo de nação é os Estados Unidos? It's a republic, É uma república, just like Rome. assim como Roma. The United States, at the midnight cry to the Sunday law, Os Estados Unidos, no clamor da meia-noite, no decreto dominical, is going to change irá mudar from a republic de uma república to this worldwide empire ruling with the United Nations. para esse império de caráter mundial governado pelas Nações Unidas. So to answer the question about how the United States can play these roles, Então, para responder a pergunta de como os Estados Unidos podem desempenhar todos esses papéis, separate the thoughts in your mind. separe o pensamento em sua mente. That when we see the decline of the United States as the sixth kingdom of Bible prophecy, Quando vemos o declínio dos Estados Unidos como o sexto reino da profecia bíblica, it's representing the transition está representando a transição from that lamb-like power desse poder como um cordeiro to the dragon power a um poder como um dragão, in Revelation 13. em Apocalipse 13. And this is where the lamb Aqui é onde o cordeiro is being slain or killed. foi morto. And now the dragon is rising up. Agora o dragão está
ascendendo. That's one line of thought. Isso é uma linha de pensamento. It's the decline of the United States as a republic É o declínio dos Estados Unidos como uma república and as a Protestant nation. e como uma nação protestante. The other line of thought A outra linha de pensamento is the line of thought of the seventh kingdom of Bible prophecy. é a linha de pensamento do sétimo reino da profecia bíblica. Now, we know the United States plays a huge role in the United Nations. Nós sabemos que os Estados Unidos desempenham um grande papel nas nações, na ONU. And we know from Revelation 13 E sabemos de Apocalipse 13 that the United States is going to force the rest of the world. que os Estados Unidos vai forçar o resto do mundo. To force the world, Forçar o mundo, you have to be in charge of the world. para forçar o mundo você precisa estar em controle ou no dever do mundo. I can't force someone Eu não posso forçar alguém who I don't have control over. que eu não tenho controle, Because you say, no, I just don't want to do it. porque você pode dizer não, eu não quero fazer. But the United States is going to compel everyone in the world Mas os Estados Unidos vai compelir todo mundo no mundo, todas as pessoas no to mundo, pass the Sunday law a passar o decreto dominical by the power of the United Nations. pelo poder das Nações Unidas. So in this line of thought, Então, nessa linha de pensamento, we see the rise nós precisamos ver o levantamento of this worldwide power coming together. desse poder de caráter mundial se reunindo, vindo juntos. The United Nations has been around since 1945, 1946. As Nações Unidas já está por aí desde 1945, 1946. Mas It's never been the power it's going to be at the Sunday law. nunca foi o poder que se tornará no decreto dominical. It's going to receive unparalleled power. Eles vão receber um reino paralelo power? Unparalleled power. Não? Unparalleled. Um poder sem igual. Como nunca houve. And in this line of thought, E nessa linha de pensamento, we're seeing the worldwide 6th, 7th, and 8th kingdoms of Bible prophecy come together. e nós vamos ver o poder do sexto, sétimo e oitavo reis da profecia bíblica, reinos da profecia bíblica se reunindo. This threefold union. É uma união tríplice. And Sister White says, E a irmã White diz, when the United States quando os Estados Unidos grasps the hand of the papacy der a mão ao papado and reaches over the gulf e passar pelo abismo and grabs the hand of spiritualism, e der as mãos ao espiritismo, spiritualism being the United Nations, espiritismo sendo as Nações Unidas, the papacy obviously being the papacy, o papado obviamente sendo o papado, its fall will be complete. a sua queda será completa. And this is the Sunday law. E isso é o decreto dominical. So in this line of thought, Então nessa linha de pensamento, we're seeing the rise of that seventh kingdom nós estamos vendo a ascensão desse sétimo reino, and that worldwide empire, or worldwide, that new world order, so to speak. e nós vamos ver então essa nova ordem mundial. Quando fala de queda, fala mais uma queda, tipo, digamos que espiritual, tipo, dos When it talks about fall, na verdade, ele vai estar lá em cima em termos de nação. so when it's talking about a fall, it's talking on a spiritual sense, or the principles, or all these concerns in Amen. terms of the principles, but it's gonna be there with its strength, in terms of the power controlling the nations. Amen. Amen. Mas eu pergunto, One more quando question. ele é quebrado, When it's broken, quer dizer que... Quando ele é quebrado, ele era o maior entre as 10 nações. Né? when it's broken, it's the major between the nations, right? It's the what? The primary, It will be the primary power. when it's broken. When it's broken, yeah. E depois vem os 4, ele continua sendo o maior das 10 nações, que tem aquele chifre que é... So he continues being the primary between the nations. Yeah. Mas e como que a gente concilia isso, considerando que ele vai ser quebrado e não vem da sua descendência, que vai continuar ali? But how to conciliate the fact that it's being broken and it's given to the four winds, not according to his It's being broken
Ele está sendo quebrado in the sense that it's killing itself by passing the Sunday law, spiritually. no sentido de que está matando a si mesmo ao passar o decreto dominical, And by passing espiritualmente. the Sunday law, E ao passar o decreto dominical, it breaks itself. é quebrado And it gives its power a si mesmo. E ele dá o seu poder to the United Nations. às Nações Unidas. So that's how it can be powerful but yet broken. Powerful. It can have power but be broken. É por isso que pode ter poder, pode ser poderoso, mas também ser quebrado At the same time, no mesmo ponto. because it's a spiritual breaking Porque quando é quebrado espiritualmente, in terms of the principles are being broken. no sentido dos princípios que foram quebrados. Sovereignty of the United States will be broken. E a soberania dos Estados Unidos será quebrada. Right now, Agora, exatamente. no one is supposed to have any sort of say, no other nation Nenhuma nação pode ter nenhum tipo de is supposed to have any sort of say in the law or the framework of the United States. sei. If we're having a meeting, if the four of us are having a meeting, you can't talk in our meeting. Ninguém pode ter nenhum tipo de opinião que seja igualada à dos Estados Unidos. Ninguém pode ter um voto, like a vote. Well, like a vote, yeah, you have no vote. Nenhuma nação pode ter um voto que é comparado ao dos Estados Unidos. But after the Sunday law, Mas depois do decreto dominical, the borders that make up nations, os limites que fazem essas nações, if all of these squares are borders, se cada um desses quadrados são limites, and they all touch each other. This is the United States, this is Brazil, this is France, and, pick a country. Germany. Então, cada país desse está tocando um ao outro. Então, você tem os Estados Unidos, o Brasil, a França e a Alemanha. They're all sovereign within their square. Eles estão todos soberanos dentro do seu próprio país. But this nation, Mas the essa United nação, States, Estados Unidos, will choose vai escolher. that I want to force everyone else Eu quero forçar que todos to dissolve these borders. dissolvam, tirem essas bordas, esses limites. Now, these aren't necessarily physical borders, Isso não são necessariamente limites físicos. but this is the border of sovereignty. Isso são fronteiras da soberania. That only Brazilians can choose what happens in Brazil. No fato de que só os brasileiros podem escolher o que acontece no Brasil. And the United States Então, os Estados Unidos, is going to break down all of these walls os Estados Unidos quebrará todos esses limites, essas paredes, until we have esses muros, até que nós tenhamos this one almost square. esse one what? No, I was making a joke. I Esse said this one quase almost quadrado aqui. And all the sovereignty is removed. E toda a soberania é removida. But by removing your sovereign, the United States is the first one who has to give up its sovereignty. Os Estados Unidos têm que ser o primeiro a desistir, renunciar à sua soberania. And they have to give up their sovereignty to the United Nations. E ele precisa dar a sua soberania para as Nações Unidas. So that is how the dominion is given away and the power is given away. É assim que o domínio é dado, ou o poder é dado. Am I answering your question? Estou respondendo a sua pergunta. Yeah. Do I understand right, or The what? can I put this way, or it's all in the same time? It's all in the same time. Let me say again. Okay. So there's the U.S. as a main king, Os Estados Unidos como um principal reino, and then the UN with the U.S. as the main king. a ONU com os Estados Unidos como principal reino. Now the U.S. loses his sovereignty and all countries together.
Yeah. E agora os Estados Unidos. So you have these 3 steps where you have. I don't know what. Wait, Eu vou dizer o que eu fiz. Eu quero saber se a gente pode explicar dessa forma, se acontece dessa forma cronologicamente. I want to see if it's chronological. How it goes. Então, da forma cronológica, assim, tem os Estados Unidos como sendo nação principal, depois tem os Estados Unidos como nação principal na ONU, depois que, quando esse chifre é quebrado, a ONU, os Estados Unidos perdem a soberania, e apesar de ser principal na ONU, ele já não tem mais a soberania sobre o seu próprio país. So I was trying to put it chronologic in the same way. So the United States dies. então os Estados Unidos morrem. That's the first step, by passing the Sunday Law. Esse é o primeiro passo. Isso acontece quando eles passam o decreto dominical. And then, Então, but rapidly, rapidamente, it's going to combine itself with the United Nations. ele se combinará com as Nações Unidas. Now, I don't know what that exactly will look like. Eu não sei exatamente como isso seria. So I can't explain the dynamics of what will and won't happen. Então, eu não consigo explicar a dinâmica de como isso se dará ou como vai acontecer. Other than the fact that we can see prophetically that they're going to unite with the United Nations and the papacy. Além do fato de que ele se unirá com as Nações Unidas e com o papado. And in doing that, E ao fazer isso, they're giving up their sovereignty as a nation. estão desistindo de sua soberania. And that's the Como uma United nação. States. E esses são os Estados Unidos. Now the United States, E agora os Estados Unidos, having passed this Sunday law tendo passado esse decreto dominical, and united with the UN, e unido agora com as Nações Unidas, a ONU, is going to go all around the world, symbolically, vai agora por todo o mundo simbolicamente and force every country in the room or in the world to make a Sunday law. forçar que todos os países no mundo passem uma lei dominical Through the power of the United Nations. através do poder das Nações Unidas, Because the United Nations porque as Nações Unidas has every single nation in the world in it. basicamente tem todas as nações do mundo ali. I can't think of a nation that's probably not in the United Nations. Eu não consigo lembrar de uma nação que provavelmente não está nas Nações Unidas. So if the United Nations says we all have to make a Sunday law Se os Estados in our Unidos countries, diz nós todos precisamos fazer uma lei dominical no nosso país, then they're all going to make a Sunday law. todos vão fazer uma lei dominical. Igor, Jonathan, Lana. So can we match chronologically that as the Sunday law gets passed through the other kingdom and they lost their sovereignty to the UN, Yes. that makes U.S. sovereignty with the other country's sovereignty, and that's giving up. That's the power being spread to the 4 winds. Wait a second. Um, Wait a second. okay. O que eu queria saber é se a gente pode aplicar dessa forma cronológica. Assim que os Estados Unidos sobem o poder e perde sua soberania para as outras. Os Estados Unidos sobem o poder, perde sua soberania, isso é o sétimo reino subindo. E aí, durante o período do sétimo reino, quando tem esse chifre notável no poder, esse chifre é quebrado. Esse chifre sendo quebrado e dividido aos 4 reinos, eu estou querendo entender se essas leis dominicais que vão passando em todos os países, por isso a soberania americana vai sendo dividida pelos 4. Esse poder que estava só para os Estados Unidos, que estava com os Estados Unidos como frente da ONU, agora está sendo espalhado por ONU. So, yes, but let me explain a facet of that. Sim, mas deixa eu te explicar uma faceta sobre isso, uma faceta disso. In the United States, Nos Estados Unidos, in Obama's a really good example of this. Obama é um exemplo bem bom sobre isso. Obama tried to join many United Nations agreements. Obama tried to what? He tried to join United Nation agreements. Ele tentou juntar vários dos acordos nas Nações Unidas. Things that shouldn't. He tried to join agreements that shouldn't have any impact in the United States. Ele tentou se juntar muitos acordos que não teriam impacto sobre os Estados Unidos. Treaties Tratados can't supersede the Constitution.
não podem supersede. It can't go above the Constitution. não podem estar acima da Constituição. So the Constitution is the barrier, A Constituição é a barreira and the treaty is underneath that. e os tratados estão aqui abaixo. And treaties say you have to do any sort of thing. E os tratados dizem que você deve fazer qualquer tipo de coisa. And Obama tried to join many of those that ran into the Constitution. E o Obama estava tentando fazer vários que Vários desses tratados tentassem entrar, mas batiam na Constituição. estava tentando trazer vários desses tratados, mas eles estavam batendo na Constituição. And he couldn't, many of the things he couldn't do because people wouldn't let him in the United States. Muitas coisas ele não poderia fazer porque as pessoas não iam deixar nos Estados Unidos. But under Trump, Mas, when the Sunday law happens, quando tiver Trump, quando a lei dominical acontecer, that wall of the Constitution esse muro da Constituição is going to get broken, vai ser quebrado and there will be a shift. e será mudado. The treaty will now be above. Os tratados agora estarão acima da Constituição. So that's how the sovereignty is going to be taken away. É assim que a soberania será tirada. In that the sovereignty will dictate, E a soberania not the sovereignty, the treaty in the direction of the United Nations, os tratados e os diretores das Nações Unidas will now affect the United States afetarão agora constitutionally. os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos. I see you explaining how this could happen legislatively. Consegue ver isso como que acontece legislativamente? There's another facet. Yeah. Jonathan? Eu queria fazer comentário com respecto a lo que você falou aí de Estados Unidos quitando a fronteira. Comment about U.S. Dissolving the borders. Me pareció muy interesante y además porque tiene una similitud, si ustedes piensan, It was very interesting because if you think it has a similarity, if you think en la obra que ha intentado hacer el papado en los últimos 10, 15 años, in the work that the papacy has been trying to do the last 15 years. con el ecumenismo, intentando quitar las fronteras que dividen a las religiones y denominaciones. When it's in regard of ecumenism, trying to break down the barriers between the religions. Todo tiene la intención de poner al papado a gobernar sobre todo. The intention is to put the papacy over the religions. Amen. Right. And the papacy will be above this whole square. O papado estará acima de todo esse quadrado. And it has always been the work of the papacy to remove the sovereignty of nations. Sempre tem sido a obra do papado remover a soberania das nações. That the sovereignty of a nation should never, the papacy's agenda or thought, A agenda do papado, né, sua intenção is that the sovereignty of a nation é que a soberania de uma nação should be submissive deve ser submissa to the will of the papacy. à vontade do papado. And have we ever seen this take place before? E já vimos alguma vez isso acontecendo no passado? Your marriage. What? Your marriage. Okay. We've seen it take place historically. A gente já viu isso acontecendo historicamente. The papacy O papado got Clovis teve Clovis to force para forçar all the other nations todas as outras nações to come under its control. a vir sob seu controle. And this ended Isso terminou in the Dark Age, or in the 1260 years, nos 1260 anos. or it culminated. Culminou aí. Once it had all the power, Uma vez que tem todo o poder, it was now in control. está agora no controle. 538. 538. And soon after, E bem logo depois, maybe 500 years later or so, talvez 500 anos depois ou mais, you're going to have the Holy Roman Empire. você vai ter todo Holy Roman Empire. todo o Império Romano.
in different versions of it, em várias versões dele. where you have this. Que você tenha isso. You have the papacy Você tem o papado. at the head. The papacy is the head. O papado é a cabeça. And then you have all of these nations. Então terá todas essas nações. And these nations Essas nações, are all submissive to the papacy. todas estão submissas ao papado. If the papacy says Se o papado diz, we all have to make a law todos temos que fazer uma lei, that we're not going to work on Sunday, que não vamos mais trabalhar no domingo, even though it goes against all of your religious constitutions, mesmo que vá contra toda a sua constituição religiosa it goes against your laws, e vai contra suas leis, because you are submissive to me, porque você é submisso a mim, it doesn't matter. não importa. And all of these nations are going to change their laws. Todas essas nações irão mudar suas leis. This is what happened historically. Isso é o que aconteceu historicamente. Mas como que todos vocês vão aceitar? Se tem nações como a China e as mais orientais nem são submissas ao papado, nem são sequer cristãs, assim como aquelas outras nações de Coreia do Norte, China, Rússia, que não são submissas à ONU. Todas vão aceitar? And she's arguing or saying, how can all the nations accept this if you have today China, Korea, North Korea, and Russia, that some of them that don't have any religion, and part of them are not neither they're not part of the UN. So All of those nations are. todas as nações. Não são submissos, entendeu? I don't know about North Korea, but I know all the other ones are. Não é que não, eles podem fazer parte, por exemplo, Coreia do Norte, ela faz parte, mas ela não é submissa. Like North Korea is part, but it's not submissive. Here's how. Aqui está como? Force. Força. Russia, Rússia, as we're going to look over this next week, como olharemos nessa próxima semana, is going to be broken. será quebrada. So Russia is going to get taken out of the picture. Rússia, what? Russia is going to be taken out of the picture, or is going to be beaten. So Ah, it doesn't have control anymore. a Rússia será tirada do caminho, do retrato, e não vai estar mais no caminho. North Korea is What? North Korea is Oh, yeah. So they're going to be broken. Eles serão quebrados. The only two major people left, As únicas duas pessoas que serão deixadas, China and North Korea, a China e a Coreia do Norte, that I can think about who wouldn't easily be submissive to the United States. que eu penso que talvez não seriam facilmente submissas aos Estados Unidos. North Korea is an easy one. A Coreia do Norte é fácil. They really don't stand a chance against the world. Eles não conseguem nem ter uma chance diante do mundo. And then it leaves China. Então deixar a China. I don't know how China would be submissive, Eu não sei como a China seria submissa, but I know that the prophetic narrative says it will be. mas It eu will sei, have to submit. mas eu sei que a narrativa profética diz que será, tem que ser. Now we understand Mas a gente sabe, That- entende. there's going to be at least one world war more. E a gente sabe que precisa haver mais uma guerra mundial. And so it wouldn't surprise me if part of one of these conflicts, China was involved. Não me surpreenderia se parte desses conflitos a China estaria envolvida. And in that conflict, E nesse conflito, China would lose the war a China perderia a guerra and be submissive to the rest of the nations. e seria submissa ao resto das nações. But I have no doubt that force will be used in several of these instances. E eu não tenho dúvida de que a força será usada em muitos desses exemplos para compelir. So that's the. Other than that, I'm not sure. Além disso, eu não sei muito. But the Bible and the Spirit of Prophecy says they will have to be. A Bíblia e o Espírito de Profecia diz que eles deverão ser. Any final questions before we close? Alguma pergunta final antes de fecharmos? Você vai estudar sobre a guerra mundial? Are we going to study the World War? So yes. Sim. As guerras anteriores ou uma guerra que
Acho que todas. The former wars or the upcoming war? Both. Todas. It's not a long study, but it's at least a good start. Não vai ser um estudo muito longo, mas eu acho que é um bom início. And we'll try to look at that before we close. E vamos tentar olhar a isso antes de terminarmos. Because it offers a lot of, it explains, or it helps to explain Ajuda a explicar the time period from the midnight cry to the Sunday love. o período de tempo do clamor da meia-noite ao decreto dominical. And this transition that's taking place E essa transição que ocorre between these kingdoms. entre esses reinos. So we'll try to look at that. Vamos tentar olhar isso. Okay. Any other thoughts? Algum outro pensamento? All right. Let's pray. Vamos orar? Matthias, do you want to pray? Bendito Pai, nosso Senhor dos céus, te agradecemos por mais uma manhã de vida, Senhor. Te agradecemos por nos permitir acordar e poder receber a tua palavra aqui, Senhor, mais uma vez na escola. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajudes a entender estas importantes verdades que tem revelado para nós na profecia. Nos ajude, Senhor, a entender a solenidade do tempo. Nos ajude, Senhor, a entender a necessidade que temos de te conhecer mais cada dia. A necessidade que temos de nos aproximar mais de ti, Jesus, porque és nossa única salvação, nossa única esperança. Nos ajuda também a estar preparados para quando tuas calamidades venham no mundo, Senhor. Possamos estar firmes, escondidos debaixo da tocha. Ajuda-nos a continuar entendendo essas coisas importantes. Ajuda, Senhor, o teu tempo, o pouco que temos aqui, o pouco tempo que resta do trimestre, possamos aproveitar da melhor maneira, Senhor, para que possamos aprender tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que o Tário tem a intenção de passar para nós, e possamos capacitá-lo, Senhor, a ele para passá-lo e a nós para entender, Senhor. Seja abençoado, Senhor, o restante do dia. Fica cuidando, Senhor, do Tyler e do Wesley que vai para Rio. E você também, Senhor, Livrinho, que faça lá. Conosco, Senhor. Te agradecemos tudo. Te pedimos sabendo que estás nos ouvindo e nos responderás.